Quando Alex notou pela primeira vez as estranhas marcas em seu dedo, ele entrou em pânico. Ele não tinha ideia do que poderia ter causado aquelas marcas, ou o quão perigoso poderia ser. No entanto, ele decidiu procurar ajuda médica naquela tarde. Mas quando o médico examinou as marcas, a notícia não foi boa. O médico chamou a polícia imediatamente após determinar o que estava acontecendo. Alex ficou perplexo, sem entender a situação. O médico realizou alguns testes e, após ver os resultados, comunicou imediatamente à polícia e saiu apressado do consultório, deixando-o para trás. Alex começou a entrar em pânico, percebendo que a situação era grave. Quando descobriu que o médico trancara a porta, ele ficou furioso. Ele começou a bater na porta com força, tentando abri-la. Após alguns golpes, a porta cedeu, e ele se deparou com os médicos que o haviam trancado. O médico foi então forçado a explicar a Alex o que havia descoberto, e, ao ouvir a explicação, Alex desabou no chão. O que eram aquelas marcas em seus dedos? E por que a polícia precisava se envolver? Antes de prosseguirmos com esta narrativa, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Agora, vamos continuar com a história. Alex não percebeu nada de errado quando acordou. Tudo parecia como em qualquer outra manhã, quando se dirigiu à cozinha para preparar seu café. Ele não notou nada de errado enquanto fazia o café, até que estava prestes a despejá-lo em sua xícara e notou as marcas em seu dedo, pronto para gritar. Alex, de 40 anos, era um homem solteiro que havia namorado no passado, mas nada havia funcionado. Desta vez, ele estava determinado a fazer dar certo. Ele investiu muito tempo se preparando para o encontro, esperando que fosse diferente. Este seria o primeiro encontro deles pessoalmente. O encontro não foi particularmente notável, e ela não parecia muito interessada nele. Ele não tinha certeza se queria vê-la novamente. No entanto, na manhã seguinte, ele tinha certeza de que não queria. O que estava acontecendo? O que eram aquelas marcas em seu dedo? Alex comeu um pouco, mas só quando olhou mais atentamente percebeu o motivo da dor e ficou profundamente assustado. O que estava acontecendo com ele? Seu dedo estava coberto de pequenas marcas. Ele pensou que talvez algo tivesse grudado em seu dedo, mas ao olhar de perto, percebeu que as marcas estavam penetrando em sua pele. Ele pressionou com os outros dedos e doeu ainda mais. Algo estava claramente errado. Mas o que? Alex refletiu sobre o assunto. Talvez um inseto o tenha mordido ou rastejado em seu dedo durante a noite. Mas ele nunca havia visto um inseto fazer algo assim. Ele pesquisou online e chegou à conclusão de que nenhum inseto poderia causar aquelas marcas. Deveria ser algo pior. Quanto mais olhava para seu dedo, mais confuso ficava. Não eram apenas marcas, havia algo dentro delas. Ele não conseguia entender, mas estava certo de que algo estava lá. As marcas eram duras e o que quer que estivesse dentro também. Ele sentiu a necessidade de fazer algo a respeito e teve uma ideia. Alex decidiu tentar retirar o que quer que estivesse em seu dedo com uma pinça. Foi ao banheiro, pegou a pinça, mas antes de tentar retirar o objeto, hesitou. Ele não tinha ideia do que estava enfrentando, e tentar remover as marcas poderia piorar a situação. No entanto, sabia que não podia lidar com isso sozinho e, apesar de sua aversão aos médicos, percebeu que era necessário consultar um. O consultório médico marcou uma consulta de emergência para aquela mesma tarde, informando que ele teria que esperar um pouco, pois havia outros pacientes à frente. No entanto, o médico pediu que ele considerasse se algo havia sido diferente recentemente, algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. Alex concordou em pensar a respeito e desligou o telefone, ainda intrigado sobre o que poderia ter causado aquelas misteriosas marcas. Alex repassou sua última semana em busca de algo incomum, mas nada lhe veio à mente. Ele fez uma caminhada na floresta há alguns dias e pensou que poderia ter tocado em algo no ambiente.
Talvez um cogumelo ou um pedaço de musgo contaminado tenha causado aquelas marcas. No entanto, à medida que refletia sobre a caminhada, parecia improvável, pois muitas pessoas usavam a mesma trilha. Deveria haver outros casos semelhantes. Decidiu descartar essa hipótese. No entanto, sabia que havia algo fora do comum. Alex era um homem comum que passava a maior parte do tempo em casa, não tinha feito nada extraordinário. Então, ele lembrou que havia ido a um encontro na noite anterior, conheceu uma mulher online e decidiu se encontrar com ela. Embora o encontro não tenha sido particularmente bom, ele não via como poderia estar relacionado às marcas em seu dedo. Eles não tinham tido nenhum contato físico e ele não a havia visto desde então. Ela também não havia enviado mensagens. Alex não conseguia entender como isso poderia estar relacionado. Alex não sabia o que fazer quando saiu para a consulta médica. Continuou pensando enquanto dirigia para o consultório, mas não chegou a uma conclusão. Felizmente, as marcas em seu dedo não pareciam estar piorando significativamente. Elas haviam crescido um pouco e estavam mais evidentes, mas não eram insuportáveis. Ao chegar ao consultório médico, sentou-se em seu carro por um momento, tentando encontrar respostas. Respirou fundo para acalmar os nervos, entrou no consultório médico e aguardou sua vez na sala de espera, onde atraiu a atenção das pessoas ao seu redor devido às marcas em seu dedo. Quando o médico saiu para chamar o próximo paciente, todos concordaram em deixar Alex ser atendido primeiro, pois seu caso era obviamente mais sério. Alex ficou um pouco confuso com a situação, mas agradeceu a atenção. Era preocupante, mas ele esperava que a consulta médica esclarecesse as coisas. O médico examinou as marcas em seu dedo e ficou chocado com o que viu. Nunca tinha visto algo semelhante e não conseguia encontrar uma explicação. Ele pediu exames a Alex, e enquanto aguardavam os resultados, estudou atentamente as marcas. Para a surpresa de Alex, as marcas não doíam mais, eram completamente insensíveis. Nem mesmo doeram quando o médico as pressionou, o que era um sinal preocupante. O médico continuou investigando as marcas, mas os primeiros resultados não revelaram nada útil. Não encontraram nenhuma causa aparente para o problema. O médico, desapontado, postou fotos das marcas de Alex em um fórum médico na esperança de que outro médico tivesse visto algo semelhante antes, o que levaria tempo até que obtivessem uma resposta. Enquanto esperava pelos resultados, Alex decidiu dar um passeio para espairecer. No entanto, na ausência dele, o médico recebeu uma mensagem privada do fórum médico. Ele abriu ansiosamente, na esperança de encontrar uma resposta. Felizmente, encontrou a resposta que procurava, mas também descobriu algo terrível que mudaria tudo rapidamente. Outro médico já havia visto essa condição antes e alertou que, se não agissem imediatamente, poderia se tornar um problema sério para todos, incluindo Alex. O médico leu a mensagem repetidamente e percebeu que precisava agir rapidamente, pois o tempo era essencial. Enquanto esperavam pelos resultados dos exames, que chegaram quase imediatamente após o médico ler a mensagem do fórum, ficaram alarmados. Os testes confirmaram as preocupações do outro médico. O médico saiu do consultório, deixando todos perplexos, e o caos se instaurou no local. Alex voltou do passeio, preocupado com as marcas em seu dedo, que agora estavam começando a se espalhar para o resto de sua mão. Ele estava ficando cada vez mais assustado. No entanto, ao retornar, viu que a equipe médica estava realizando uma limpeza intensa em todo o consultório. Os médicos e enfermeiras conversavam freneticamente entre si, sem responder às perguntas de Alex. Tudo o que disseram a ele foi que precisava aguardar a chegada da polícia e manter a calma. Isso não foi suficiente para acalmá-lo. O medo e a apreensão tomaram conta dele, pois ninguém explicava o que estava acontecendo. Por que a equipe médica estava tão assustada? Desesperado por respostas, Alex começou a chutar a porta, determinado a sair do consultório. Após alguns chutes, a fechadura quebrou e a porta se abriu. A equipe médica e o médico recuaram, surpresos.
Alex permaneceu na porta ofegante, após o esforço para abri-la. Não foi uma tarefa fácil, mas ele precisava de respostas e estava disposto a fazer o que fosse preciso para obtê-las. Depois de abrir a porta, o médico alertou Alex para ficar longe dos outros pacientes, pois a situação era grave. Alex não deveria se aproximar de ninguém, mas ele queria respostas e estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo para obtê-las. No entanto, antes que o médico pudesse falar com ele, 3 policiais armados entraram no local e o avistaram. O médico apontou para Alex e começou a gritar, enquanto os policiais sacaram suas armas e o apontaram. Alex, atordoado e confuso, levantou as mãos, implorando por respostas. O que estava acontecendo? Alex queria desesperadamente entender a situação, mas tudo o que ouviu da polícia foram ordens para ficar longe. Um dos policiais explicou calmamente que contariam a ele o que estava acontecendo, mas ele precisava ser isolado imediatamente. Alex concordou com os termos, mas fez questão de deixar claro que faria de tudo para obter respostas. Ele estava apavorado e ninguém lhe dava informações. Alex foi levado para um hospital mais seguro, onde ficou isolado para receber tratamento contra o vírus que estava consumindo sua mão. Felizmente, a medicação conseguiu interromper a propagação do vírus, e em poucos dias, as marcas começaram a regredir. No entanto, a questão da planta que poderia ter causado o problema ainda estava em aberto. Os policiais mantiveram a trilha fechada enquanto a investigação prosseguia. Depois de uma busca intensa, encontraram uma planta não nativa da região, que foi identificada como a causa das marcas de Alex. A planta foi removida e destruída, e não houve mais casos semelhantes desde então. Em cerca de um mês, Alex se recuperou completamente e estava pronto para retomar sua vida normal e, quem sabe, buscar novos encontros.